nesse momento, saber que eu conhecia essa palavra, né? Amém. E eu tenho certeza que Deus me presenteou ricamente quando eu conheci a vida da Márcia, porque a única pessoa da família dela que conheceu a Jesus de verdade, hoje eu posso sentir isso. Amém. Louvado Posso seja ouvir a Deus. própria boca dela e posso ver o testemunho dela no dia a dia. Amém. Então Deus me usou através da minha vida para que ela tivesse conhecido Jesus e me presenteou com uma mulher maravilhosa que ela é e tem sido na minha vida. Glória a Deus. Então, eu cada dia que olho para esse evangelho, que eu olho para os céus e tenho certeza da presença de Deus na minha vida, eu fico muito feliz. Glória a Deus. Ontem eu estava na escola e a professora de português entrou e ali nós estávamos em poucos alunos e eu aproveitei, né? E eu comecei a falar de Cristo para ela e ela sentou na frente e ela ficou a aula inteira ouvindo a palavra de Deus. E ela disse para mim no fim, ela falou assim, olha, eu não sou católica, eu falei, eu também já fui, e expliquei para ela como me converti. E ela disse, eu não tenho mais ânimo de ir para a igreja, porque meu marido não quer ir. Eu falei, mas eu sei de uma coisa que certamente iria mudar a tua vida. Ela disse o quê? Eu falei, se você procurasse um lugar, e você encontrasse esse lugar para você ministrar a palavra de Deus, um vocabulário corretíssimo que você tem, você sabe colocar as palavras no lugar certo, eu tenho certeza que Deus ia te usar de uma maneira surpreendente, e você ia se alimentar de um gozo tão profundo que você ia estar pronta para dizer, eu estou pronto para ir te encontrar, Senhor. Amém. Aí ela disse, mas eu não quero morrer. Eu falei assim, eu não estou falando de morte, eu estou falando de vida. Aí ela saiu completamente feliz daquele lugar, sabe? Ela saiu dali radiante, ela disse, foi a melhor aula que eu dei durante um ano inteiro. E ela não deu uma palavra dela. Amém. Você vê como que Deus é tremendo. Amém. Como Deus é maravilhoso. Deus sempre nos proporciona esses momentos maravilhosos. Amém. Né? Graças a Deus por isso. Né? E não vai faltar oportunidade, eu vou me dar para vir aqui. Amém. Né? E é assim que nós devemos viver, alegre, né? Alegre porque Deus nos deu essa oportunidade de conhecer. E hoje eu tenho essa oportunidade de estar aqui e me alegrar muito, né? Porque. Não vai cair o resto do cabelo, de poder ouvir dois hinos maravilhosos, né? Um que a Márcia trouxe aí, né? Sei que não são de vocês, mas são hinos bacanas, né? Outra irmã crê, hinos lindos, maravilhosos. Eu até estava falando com o Mateus aqui, né? Porque eu sou um cara muito sincero, eu não gosto muito assim de, sabe? De coisas que eu não vivo, tá? E eu estava falando com o Mateus, estava falando com a Raíssa, porque a Raíssa trouxe um hino aqui a semana passada, e eu estava falando para o Mateus, é uma letra muito maravilhosa, mas eu não posso cantar um hino desse porque eu não vivo assim, sabe? Eu não vivo. Tudo que eu digo que é eu que faço, eu não posso cantar algo porque eu sou incapaz de viver isso. Mas quando diz que é Jesus que vive, aí eu posso louvar, porque Ele vive, Ele cumpriu, Ele derramou o sangue na cruz em favor das nossas vidas, nos livrou da morte, nos livrou da separação de Deus. Então eu falei isso para o Mateus. E hoje, Mateus, eu estou cumprindo isso aqui, 2 hinos tremendo, que não depende de mim, não depende do pastor, não depende da pastora, não depende do Naldo, mas depende do nosso único Deus, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Né? É tremendo isso. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavrinha com vocês. Se encontra no livro de Jonas. Eu vou pôr um óculos aqui, porque eu esqueci o meu, mas eu vou pegar esse emprestado da Márcia aqui e ver se melhora a situação. Jonas capítulo 1. Não mudei minha sexualidade, tá? Pro óculos da Márcia, tá? Continua mesmo. E diz assim,
Jonas 1, capítulo 1, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filhos de Amital, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo Jape, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um a seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. E Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu... Aqui está Deus, mas na realidade é o teu Deus, e talvez assim o teu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um com seu companheiro: vinde e lançamos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, agora sim, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Só até aí. Amém? Amém. Glória a Deus. É porque os marinheiros aí, eles não criam em Deus, né? Criam em Deus. Então, quando colocaram Deus aqui, eu tenho a minha, aí no meu celular está justamente certinho, tá como Deus, né? Quando eles começam, né, a clamar, ele diz: pai, vamos lá, clamar por o teu Deus aí também, porque nós estamos clamando aqui pelo nosso, né? Então, gente, a gente viu aí essa palavra de João, que Mateus colocou ali, né? Veio sim, Mateus colocou também. Então, quando nós vimos essa palavra, nós vimos que Deus olha para aquele povo e diz que o pecado deles, a malícia deles, estão subindo de diante, né, de Deus. E Deus, de alguma maneira, mesmo sendo aquele povo que era, mas Deus amava aquele povo. Porque é povo igualmente a mim, igual a você, né? É tanto que Deus vai dizer lá no final que eles, que eram um povo tão pecador, que eles não conseguiam definir o que era a sua mão direita e a minha esquerda, né? Então realmente era um povo assim, ignorantes quando o assunto se tratava do Deus Altíssimo. Eles não sabiam realmente. E da mesma forma, existe hoje milhões e milhões e milhões de pessoas que não sabem quem é esse Deus, né? Essa semana também eu estava na escola e começaram a falar de evolução e criação, né? E a gente vê que as pessoas se perdem totalmente, né? Se perde totalmente quando se fala de evolução e criação. E eu vi um filme, eu estava vendo um filme essa semana, que o cara chegou assim diante de uma moça e ele começou a falar que quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha, né? E aquele professor de biologia, ele disse para convencer a todos os alunos que a galinha, que o ovo veio primeiro do que a galinha.
E tinha um rapaz que ele estudava a Bíblia e ele chegou e disse: não, é a galinha que veio primeiro. Porque Deus, ele não cria embrião, Deus cria seres, né? E aí veio um aluno querendo zombar dele, e aquele aluno estava zombando, porque o professor disse que nós viemos dos primatas, né? E ele chegou assim, gente do cara, e falou assim: olha, deixa eu olhar para você bem. Será que a tua mãe parece uma macaca? Você está me tirando, velho? Foi para dar uma porrada no cara, né? Aí ele ficou assim, né? Ele falou assim: já sei, a tua palavra é não, né? E será que a tua bisavó parece com uma macaca? Aí o cara, ele falou assim: já sei, a tua palavra é não. Então, meu amigo, nós não viemos do macaco, porque macaco gera macaco, cachorro gera cachorro, cavalo gera cavalo, e homens gera homens. Amém. Então Deus nos criou como homem. Então, esse negócio de evolução é algo completamente absurdo, mas as pessoas creem. Aliás, as pessoas preferem crer em evolução, porque quando fala de criação tem que crer em Deus, e as pessoas não querem crer em Deus, as pessoas querem se distanciar de Deus. Então nós vemos que Jonas, ele recebe uma ordem de Deus, ele diz: vai a Tarsis e prega lá, porque esse povo, eu estou a ponto de destruir esse povo. Vai lá e clama, porque eu irei castigar aquela cidade. E Jonas, quando viu essa palavra, Jonas faz o quê? Jonas, ele sai realmente, mas ele não sai para ir para Nínive, ele sai para ir para outro lugar. Ele fala: vou arrumar um escape. E Jonas escapa da presença de Deus. Ó, escapar da presença de Deus. E Jonas, o que é que ele faz? Ele pega um navio, ele paga a sua passagem e entra no navio. E aí a palavra de Deus me revela algo, que quando nós queremos realmente escapar da presença de Deus, sempre há um navio que vai nos levar a algum lugar, sempre há um táxi, sempre há um companheiro que quer nos tirar da presença de Deus, sempre há alguém que nos faz um convite a mais para que nós não possamos estar aqui nesse lugar. Quando nós queremos estar na presença de Deus, sempre existe algo que nos leva a outros lugares. E Jonas, ele pagou a sua passagem de prontidão e entrou naquele navio. E Deus dá ordem ao quê? Dá ordem ao vento. Deus, ele dá ordem ao vento, e o vento começa a chacoalhar aquele navio a ponto de arrebentá-lo. A ponto de arrebentar. E aqueles marinheiros começam a entrar em quê? Em desespero. Aqueles marinheiros começam a entrar em desespero, e eles começam ali a clamar aos seus deuses, né? E Jonas está o quê? Tranquilo, dormindo, despreocupado, né? Lá no fundo do barco lá. E o marinheiro-chefe desce lá. Eu falo: pera, rapaz, o que tu tens? Por que tu dorme tão tranquilo aí? E ele começa a acordá-lo, mas não se declarou. Mas depois que os marinheiros começam a jogar tudo fora e a tempestade não passava, eles tiraram sorte. Até hoje eu não sei, você sabe que tipo de sorte é essa, Mateus, que as pessoas tiravam naquela época? Eu não estudei sobre isso. Eu acredito que é você, jogar dados, você, fazer alguma coisa de superstição. Eu não estudei sobre isso, eu queria até saber, mas eu vou ver se eu encontro alguma coisa para mim ficar ao par disso daí. Ele disse que os marinheiros tiraram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Sabe quando você joga um dado e você fala, vai cair algum número, ou então você faz algum tipo
essa garrafa, e quem Certo. cair vai ser essa pessoa. E aqui a gente vemos algo profundo, né? Algo bem interessante. Algo bem interessante, porque Jonas, ele se levanta e ele diz assim: olha, o problema daqui, tudo isso aqui sou eu. Porque de onde eu vim, eu tenho um Deus que é um Deus altíssimo, um Deus que criou os céus e a terra. O problema sou eu aqui, ó. Me lança fora que isso aqui vai parar. Mas aí nós vemos um outro ponto que eu acho isso aqui tremendo. Quando eu penso nisso, porque todas as vezes que Deus dá ordem às estrelas, ao sol, ao mar, à posição da lua, aos animais, toda vez que Deus faz isso, tudo isso não obedece, né? Todo esse planeta, todo esse universo, tudo isso que é tudo na palma da mão de Deus. Diz que Deus conhece cada estrela. Mas o único ser que não está pronto a obedecer a palavra de Deus somos nós. Somos nós. Vocês já perceberam isso? Por isso que Paulo disse assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, quando eu vou ver, eu já fiz. Então isso é muito profundo, porque nós somos criação, somos imagem, somos semelhanças de Deus, mas nós temos uma dificuldade tremenda de obedecer a palavra de Deus. E a gente vimos também, nesse filme que nós estávamos assistindo, eu e a Márcia, que o cara disse assim para aquela moça que estava desobedecendo a palavra de Deus, porque existem pessoas que falam no nome de Jesus, né? Pessoas que falam de Jesus Cristo, pessoas que falam de Deus, mas as pessoas que estão totalmente enlaçada, enraizada com Cristo, é diferente. Você não fala, mas as pessoas vê em você as raízes de Cristo, as marcas de Cristo na sua vida. Você não precisa falar, as pessoas começam a ver isso. É quando você abre mão totalmente das coisas desse mundo e você diz: não, as minhas decisões não são mais minhas, mas as decisões da minha vida agora são tomadas por Cristo Jesus. Eu sei que é demorado isso, é difícil muitas vezes nós chegarmos a esse ponto, mas é aonde eu quero chegar. É aonde eu quero chegar. Em nome de Jesus que eu possa chegar até aí. É de dizer assim: não sou eu mais que vivo realmente. As minhas decisões têm que ser tomadas através da palavra de Deus. Tem que ser em Cristo Jesus. E aí nós vimos que Deus dá ordem. Primeiro os marinheiros lançam aquele Jonas no mar e Deus dá ordem ao quê? Dá ordem a um peixe. E nós não sabemos que peixe é esse. Mas que esse peixe engoliu a Jonas, né? Engoliu a Jonas. E Jonas, quando é engolido por esse peixe, ele disse que ele se sente aonde? Jonas vai dizer que ele se sente como que ele estivesse no próprio inferno. Que aquele peixe engolia muito, a comida do peixe é sempre aquelas algas, né? Ele disse que isso, a sua cabeça, ele se viu enrolada por essas algas. Era como ele estivesse dentro do próprio inferno. E ele clama a Deus. Ele clama a Deus
Deus é misericordioso, um Deus tremendo, misericordioso, faz com que esse peixe vá até Nínive, lá na praia, e lança Jonas para fora. E aí a gente para analisar e a gente vê algo bem profundo nisso, que todas as vezes que nós tentamos viver as nossas vontades, as nossas decisões, nós estamos prontos a destruir algo que está em volta de nós. Toda vez que nós tomamos decisões pela nossa própria vontade, nós fazemos coisas horrorosas. Eu já fiz, e talvez alguns de vocês já fez aqui, que eu já fiz tanta coisa horrorosa na minha vida, que se Deus fosse computar o que eu já fiz, eu mereço descer direto para o inferno. Eu estou falando sincero, o que eu já fiz, gente. E aí a gente vê a misericórdia de Deus. Lança aquele homem aonde ele deveria estar. Mas quando você vive a palavra de Deus, muda tudo. Quando você vive as decisões de Deus, tudo é mudado. Então, quando ele se levantou daquele lugar, que ele começou a pregar naquela cidade, você vê que Deus trouxe vida, trouxe redenção, trouxe um novo nascimento. Aquelas pessoas se vestiram de sacos, se arrependeram, e Deus começou a fazer algo profundo na vida daquelas pessoas que não conheciam o seu nome. Amém. Glória a Deus. Deus é esse Deus, um Deus que muda vidas, que dá vida. Um Deus que traz luz nas trevas. Não há diferença entre as trevas e a luz, porque aonde Deus está, há luz. E aquele povo, a palavra de Deus diz que todos jejuaram 3 dias, até os animais se vestiram de saco, e todos se arrependeram, e Deus o perdoou. Aquela cidade inteira, 120 mil pessoas. John Wesley, certa vez ele falou assim, que ele teve um sonho, e ele desceu, e nesse sonho ele desce ao inferno, e quando ele chega no inferno, o diabo começa a mostrar para ele quem estava ali, e ele começou a perguntar, mas quem está aqui? Ele falou, tem bastante assembleanos aqui, mas tem crentes aqui? Tem crentes. Ele falou, tem bastante batista, metodista, adventista. Começou a mostrar todo tipo de gente que estava ali. Ele ficou completamente assustado daquilo que ele viu. E Deus, nesse mesmo sonho, levou ele aos céus. E chegando nos céus, ele perguntou, mas quem está aqui? Cadê os crentes? Deus, não, aqui não tem crente. Cadê os batistas? Não, aqui não tem batista. Cadê os presbiterianos? Cadê todo tipo de religião, né? E Deus, não tem ninguém aqui. Ele falou, então, Senhor, quem está aqui? Aí Jesus Cristo disse para ele, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Amém. É as pessoas que vão estar nos céus. É as pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus. E para mim ser lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, não pode existir vontade minha mais. Eu tenho que mudar minhas atitudes. Os meus propósitos não podem mais ser meus, mas eles têm que vir de Deus, têm que vir do alto. A minha vida tem que mudar.
totalmente. Eu preciso mudar o meu caráter, as minhas atitudes. Eu preciso, dentro da minha casa, eu preciso viver esse evangelho, eu preciso orar pela minha família, para que Deus tenha misericórdia deles. Porque toda vez que eu tomo uma decisão, eu tenho o direito de tomar a decisão qualquer que eu queira, mas eu não posso evitar as consequências que virão sobre a minha vida. Preste bem atenção, eu posso tomar qualquer decisão, eu posso tomar a decisão de não querer mais pregar esse evangelho, de não querer mais servir a Deus, de não querer mais ser honesto, de virar um mentiroso, mas eu não posso evitar as evidências e as providências que virão sobre a minha vida. As consequências certamente virão, mas eu não posso impedir, porque isso não depende de mim, isso depende do Criador. Amém. Glória a Deus. Hoje, quando a minha filha saiu de casa, eu olhei, senta aqui do meu lado. Eu falei, pode ser, vai. Aí eu nem quis ouvir para onde ela ia. Ela disse, vamos ser. Eu falei assim, olha, sabe que você está colocando Deus em segundo plano. Você está me ouvindo? As suas decisões estão sendo tomadas por você. Você é maior, você tem 22 anos. Mas sabe de uma coisa? As consequências que vêm sobre a tua vida você não pode evitar. Então depois você não venha lamentar e chorar, porque vem. Temos um preço a pagar. Aqui na terra e lá em cima é pior ainda. Então Jonas ele tinha essa consequência, ele quis fugir da presença de Deus, ele quis tomar decisões que realmente era por conta dele. Jonas era uma pessoa tão insensível, sei lá como dizer, ou tão miserável, que quando Deus criou um pé de abóbora lá sobre a cabeça dele e secou, ele disse assim, olha, eu quero morrer, Senhor, tira minha vida, que negócio é esse? Jonas, seja razoável, Jonas. Se você está preocupado com o pé de abóbora que secou, como que eu, Jonas, não poderia ser misericordioso com 120 mil pessoas que não sabem discernir da sua mão esquerda ou da sua mão direita? Me diga, Jonas. Então esse Deus que nós servimos é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, que apesar da nossa miséria, Ele nos ama. Mas não é porque Ele nos ama que nós queremos viver da nossa maneira, porque a nossa maneira nos leva realmente ao fundo e nos leva realmente ao inferno. Que possamos tomar uma posição na vida e pedir que as minhas decisões, as minhas vontades, ela possa ser desfeita da minha vida a cada dia, que seja moída, que seja destruída, para que Cristo viva em mim, para que as minhas decisões sejam tomadas por Deus. Glória a Deus. Isso é tão profundo. Cada vez que nós vamos descansar, ou cada vez que nós levantamos, que nós possamos dizer isso para Deus. Deus, tira as minhas vontades. Não permita que eu venha tomar decisões de mim mesmo, porque eu sei que toda vez que eu faço isso eu erro. Toda vez. Eu já tomei muitas decisões, todas elas eu me quebrei. Mas hoje, quando eu apresento a Deus algo, Amém. Glória a Deus. Deus tem mudado
o meu caráter, as minhas atitudes. Hoje eu posso me alegrar plenamente e saber que Deus tem estado comigo aonde quer que eu vá, aonde eu entro, aonde eu estudo, dentro da minha família. Deus tem sido misericordioso com a minha vida e com a vida da minha família. E que possamos, gente, não viver as nossas vontades, porque as nossas vontades, elas nos afastam da presença de Deus, elas nos distanciam, ela faz com que a gente sinta prazer naquilo que estão nos oferecendo. Ela nos dá a nossa vontade faz com que a gente pegue a primeira embarcação e esqueça da presença daquele que nos criou e que nos ama para sempre. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe. Cristo Jesus. Amém.